Muito bem, o bate-papo de hoje é aqui no Estúdio VN, é com Jeová Mendes, o historiador do povo, ele que participa do meu programa no rádio, da FM Maior, toda sexta-feira. Muita gente aqui da região maciça de Baturité conhece Jeová, muita gente do Ceará e do Brasil, afinal de contas ele participou 8 vezes aí do programa do Jô Soares, rapaz, é bastante conhecido no mundo inteiro, já viajou muito, e hoje eu vou ter a honra. Ele está aqui sentado no meu sofá para a gente bater um papo sobre a história, principalmente aqui da nossa região, da história aqui de Baturité. Jeová, seja bem-vindo, meu querido, aqui ao Estúdio VN. Boa noite. Boa noite, Vieira Neto. É uma satisfação estar com você aqui, meu amigo. Estou pronto a responder às suas indagações. Rapaz, você tem uma memória fotográfica sensacional, maravilhosa. Você já relatou isso na FM Maior. Também no programa do Jô, você descobriu isso pastorando gado. Pastorando gado, pessoal, para quem não entende, o gado para não invadir o roçado, né? O sujeito fica debaixo de uma moita, na sombra, aí fica ali só coçando os olhos, aquela coisa toda, não tem o que fazer. Quando o gado sai um pouquinho ali do percurso, né, Jeová? Aí você vai lá, bota o gado de novo. Mas o gado era muito calmo, o gado não ia assim pro roçado alheio, você tinha que ficar lendo alguma coisa. O que é que você fazia para passar o tempo? Você lia jornais, aquela coisa toda. Conta o começo dessa história, que você descobriu que tinha essa memória fotográfica. Vieira, em 1967, meu pai trabalhava para um tio meu lá em Itapiúna. Ele tinha uma bodega lá na zona rural, e o papai era que era responsável para trazer as mercadorias de Quixadá, aqui de Baturité, de Itapiúna, de Capistrano, de Canidé. Então meu pai trazia, muitas vezes o papai ia a Fortaleza, trazia aqueles rolos de jornais amarrados com barbantes, né? E eu tirava aqueles jornais e botava dentro do meu embornal, e ia para o mato com a baladeira caçar, que eu era um bom caçador, pastorar algumas ovelhas, algumas cabras, algumas reses do meu pai, umas 10, 15 reses. E lá eu comecei a ler, então, jornais. Os jornais já ultrapassados, segundo dia. E naquele tempo, três fatos me chamaram a atenção, que me empurraram para a história. Em 67, isso há 57 anos atrás. Eu tinha 12 anos, né? Naquela época. Então, em 67, ocorreram 3 episódios importantíssimos da história da humanidade. Primeiro, a Guerra dos 6 Dias, travada entre Israel e o mundo árabe, que terminou com a derrota do mundo árabe. Segundo, a morte do Marechal Castelo Branco lá no Mudubim, em Fortaleza, naquele avião. Morreu o Marechal Castelo Branco, morreu a professora Alba Frota, morreu o Major Manuel Nepomuceno de Assis, morreu também o piloto Celso Tinoco, e morreu também o irmão do Castelo Branco, Cândido Castelo Branco. Aquele dia 18 de julho de 67. E outro acontecimento que me chamou muita atenção, que eu li nos jornais da época, foi a morte do Che Guevara na Bolívia, lá em Vila Higuera, quando o Che Guevara foi capturado pelo exército boliviano e fuzilado por Mário Teran Salazar, da 8ª Divisão do Exército Boliviano. Isso tudo ficando na sua cabeça. Você chegava em casa para tomar banho de cuia e ficava lembrando, rapaz, aconteceu isso, aconteceu aquilo tal, aquela coisa toda. E você foi percebendo que a sua memória realmente era uma memória compatível com a história, né? A sua memória era fotográfica. Você nem sabia o que era. Ainda hoje a memória é fotográfica. Você lê um livro de 200 páginas e fica tudo na sua cabeça? Tudo. Só lê uma vez. Datas e tudo mais? Tudo, fatos, históricos, acontecimentos. Me diga uma coisa, vamos aqui para Baturité. Você estudou aqui no Mosteiro do Jesuíta? Foi de Jesuíta. Me conta um pouquinho aí como é que foi. Você queria ser padre, era isso? Eu vim aqui, eu com o meu Augusto Mendes, veio o Fernando, veio o Pedro Olavo, veio um bocado de gente, meus primos. Aí eu ingressei aqui em 69, fevereiro de 69. Fiquei aqui cerca de 5 anos. Aqui nos Jesuítas. Aí você viu que não era para você. Se apaixonou por alguém, assim, de repente? Não, mas porque o campo das ideias, as minhas ideias não eram muito compatíveis. Quem era Lili nessa época, Lili? Lilith? Lili. Não, Lili. É Lili ou Lilith? Não, é Lilith. Sempre alguém me liga e diz, olha, pergunta quem é Lili aí e tal. Lilith foi a mulher de Caim. Não, mas na sua história, na sua vida. Lilith é uma gatinha que eu tenho lá em casa. É uma gatinha? Mas é uma gatinha mesmo, uma bichana. Rapaz. É uma bichana mesmo. Aí você não quis mais saber da história? Eu saí do jesuíta, mas eu devo muito à ordem jesuíta, devo muito
uma parte da minha vida está... Pronto, já que nós estamos falando dos jesuítas, fale um pouquinho da construção dos jesuítas, como é que foi feita. Começou em 1924. Óleo de baleia, né? Usava muito naquela época, né? Não tinha cimento naquele tempo. Então a coisa era muito rudimentar. Por exemplo, o jesuíta começaram a ser construído aqui em 1924. Já está com 100 anos que o mosteiro do jesuíta foi construído. De 24 até 1931, quando terminaram tudo, né? Na gestão exatamente no início do governo de Menezes Pimentel. Foi que eles terminaram. E aqui nós tínhamos, no meu tempo aqui tínhamos irmão Sabino, irmão Martins, Padre Luiz o Leite. Mão de obra, foi mão de obra escrava ou não? Não, naquele tempo não tinha escravatura, já tinha acabado muito tempo. Já tinha acabado, Eram né? os grandes cafeicultores aqui, os grandes donos de sítios, os fazendeiros e os grandes proprietários de terras aqui, se reuniram, cada um deu uma contribuição para a conclusão desse trabalho. Mas a mão de obra era muito barata naquele tempo. Era barato na né? época, né? Até porque o povo católico, as pessoas muito católicas, e muita gente se empenhava para a concretização do mosteiro do jesuíta, que foi realmente o esforço coletivo de muita gente, né? Saindo do mosteiro dos jesuítas, aqui na pegada local, vamos falar aqui da Maria Fumaça. Quem foi o inventor da Maria Fumaça? Quem trouxe aqui para Baturité? De quem foi a ideia de trazer para cá a Maria Fumaça? Que faz tanto sucesso ainda até hoje, né? A Maria Fumaça tá veio... paradinha e tal. A Maria Fumaça chegou aqui em 1890. Já tinha sido construída a estrada de ferro de Baturité, Fortaleza a Baturité. A primeira, Vieira, foi no ano de 1884, quando veio uma locomotiva de Fortaleza trazendo, então, as grandes autoridades daquela época vieram para a Redenção, para a Vila de Acarape, no dia da proclamação, exatamente no dia 25 de março de 1884, quando as autoridades de Fortaleza decretaram o fim da escravatura no Ceará. Nessa época vinha Antônio Bezerra, vinha Sátiro Dias, que era o governador do Ceará, veio Maria Tomasa, veio Elvira Pinho, veio muitas autoridades para cá. Rodolfo Teófilo, viu? Leonardo Mota. Aliás, Leonardo Mota não, veio Rodolfo Teófilo, veio Ricardo Amaral, muita gente, né? E esse pessoal veio exatamente nessa locomotiva que era chamada Sinibu. Veio até a Vila de Acarape. Essa de Baturité aqui é de 1890, que é chamada a Baronesa, né? Ela foi feita na Inglaterra, né? Que o Brasil, feito na Inglaterra, as peças vieram para cá, os engenheiros vieram para montar exatamente a Baronesa, que é essa que está ali na estação de Baturité. Voltando um pouquinho mais aí para Fortaleza, aquela casa que a galera diz que é mal assombrada. Quem construiu aquela casa e para quê, Jeová Mendes? Qual a casa? Aquela casa, acho que ali no baú. Sim, na Água Verde. Água Verde ali, que a galera diz que acontece muitas coisas. Eu vi uma matéria no YouTube. Pode focar em mim aqui, Betão. Eu vi uma matéria no YouTube que ali acontece coisas extraordinárias ali à noite, correntes se arrastando, gente chorando, menino chorando, muita gente vê a casa pegando fogo e etc. Me diz uma coisa, ali aconteceu o que naquela casa e foi construída para quem? Para quê? Não, aquela casa, na realidade, aquela casa de 1903. Exatamente, era de uma família que residia na região do Baú ali, que era grande proprietário, né? E aquela casa ali, existe um fenômeno ali que é estudado por que é analisado por grandes estudiosos, um fenômeno chamado de PES, né? P-E-S, chamada percepção extrasensoriais, onde você ouve barulho, ouve grito de pessoas, você ouve, por exemplo, objetos sendo arrastados. Ali existe aqueles fenômenos chamados percepção extrasensoriais. E já veio gente de fora fazer análise ali. Aquela casa é de 1903, foi até publicado um livro sobre aquela casa. Eu tenho esse livro lá em casa. E então aquela casa ali precisa ser restaurada porque é uma casa histórica, né? Que pertencia exatamente a um poderoso coronel da região. Olha, estamos batendo aqui um papo legal no Estúdio VN com Jeová Mendes, essa figura extraordinária e maravilhosa que foi 8 vezes para o Jô Soares. Eu disse no começo, estou dizendo aqui agora, enfatizando bastante, porque para ir uma vez, meu amigo, para o Jô Soares, tinha que suar a camisa. Ele gostava tanto assim de você? Ele gostava muito de mim. Muito ligado. Ele que te ligava convidando? Ele mandava, a produção ligava para mim, as meninas ligavam, o Jô está lhe convidando. Aí, fala aqui com ele. Aí uma vez eu falei com ele, Jeová, não estou lhe convidando, eu estou lhe intimando para você vir. Rapaz.
via. Então ele gostava muito de mim. É tanto, Vira, que eu nunca peguei um bloco na Globo, pegava 2 blocos. Naquela época, 2 blocos, se eu fosse pagar, era 80 milhões. Naquele tempo, um minuto na Rede Globo era 2 milhões. Eu pegava 2 blocos, um bloco era 20, eu pegava 2 blocos, era 40 minutos. Se eu fosse pagar, aquele tempo ali era 80 milhões, né? Então o Jô, durante 20 anos, eu fui 8 vezes. Entre 1995 a 2015, quando eu fui a última vez lançar o meu livro, Os Papas que Enalteceram a Humanidade, de Pedro Francisco. Me diz uma coisa, ele tentava fazer pegadinha com você, tipo assim, pra ele colocar na sinuca de bico, assim, às vezes, e o que é que ele dizia quando não conseguia? Não, às vezes ele dava, vai, isso aqui é assim, assim. Não, Jô, não foi assim, não. Essa versão tá furada. Tá furada? Tá furada. Eu vou lhe explicar. Aí eu olhava para o auditório, gente, desculpa aí, porque entrevistar o Jeová é fogo. Jeová, voltando aqui para o Ceará, rapaz, a gente tinha um algodão, o nosso ouro branco, e de repente acabou o bicudo, aquela coisa toda. Existe uma conspiração ainda por aí afora que foram os americanos que trouxeram para cá esse bicudo. E que finalidade é essa aqui de acabar esse algodão que era tão maravilhoso no verão, onde o pai comprava chinela pro filho, comprava o conga, né? Roupa, tudo. O quichute, né? Naquele tempo, a roupa. Naquela época difícil no verão, porque não tinha nada para plantar, que não tinha água, né? Era a época mais difícil, ainda é hoje, a época da seca. Naquele tempo a gente tinha um algodão. E de repente esse bicudo veio para exterminar tudo. Foram os americanos mesmo que fizeram. Saiu um livro sobre isso, né? Falando sobre o negócio do bicudo, porque o americano, o melhor algodão do mundo hoje é plantado no Egito. Lá tem empresas americanas que plantam. O melhor fio de algodão do mundo é do Egito. Inclusive, hoje sai em todas as cores. Sai vermelho, sai branco, sai colorido, os capuzes todos coloridos. Isso. Porque eles são plantados, é uma coisa de alta tecnologia, plantado pelos norte-americanos no deserto do Egito, onde existem as maiores empresas de produção de algodão. Tudo bem, mas você acha que foram eles mesmos? Os americanos se sabem como são, né? Passaram então, de avião. Alguém está concorrendo com ele, solta o bicudo, solta a bactéria e o bactéria se transforma então no bicudo. Então, Eles criam qualquer tipo de bactéria em laboratório. E saindo do algodão para o café, rapaz. O café de Baturité, o café de sombra, ainda hoje estão tentando resgatar esse café, um dos melhores cafés aí do mundo, o café de Baturité, rapaz. Quando eu subo a serra e tomo um cafezinho torrado lá da serra, muito diferente. Diferente. O café aqui é muito preto, torrado, aquela coisa. Lá é um café mais suave, mais doce, e mais não precisa colocar nem açúcar. Aquela coisa toda. De repente vem aqui uma pessoa, um maluco com a ideia, não, vamos arrancar esse café para plantar um outro café de fora, que esse café de fora é mais produtivo, esse café de fora vai dar uma produção bem maior, é aquela coisa toda, vão ganhar dinheiro aqui todo mundo e tudo mais. De repente começaram a arrancar o café e pagar, é verdade? Pagaram para arrancar o café. Arrancar o café. Foi no governo de César Carlos, em 1974. E aí esse café de fora não se deu aqui, e aí foi um terrível para nós. Aqui, porque o café de São Paulo estava sendo incomodado com o café de Baturité, então fizeram aquela trampa, arrancar todo o cafezal de Baturité para ficar só o café de São Paulo. E perdeu. Foi nós que perdemos isso aí. Porque o café aqui chegou em 1843, aqui na Serra de Baturité. 1843. Aqui teve um ciclo da borracha. Eu estava conversando com o Joaquim Caracas, ele que é uma figura muito conhecida lá do Vale das Nuvens. Inclusive eu fui lá um dia desses, voltei porque era gente demais, tinha que deixar o carro muito longe, andar a pé. Eu estava com meu menino, eu tive que voltar. Lá tem aviões, tem helicóptero. Tem um helicóptero lá, o helicóptero da guerra do Vietnã. Em exposição, está muito movimentado lá. E eu conversando com o Joaquim Caracas, ele disse que aqui na região teve o ciclo da borracha da maniçoba. Você sabe dessa história? Eu sei, lá no meu interior tinha maniçoba, a nossa região toda tinha maniçoba. Pois é. Só que a nossa maniçoba não decolou porque não teve apoio governamental. Porque o látex, que é extraído exatamente da maniçoba, é idêntico à da seringueira. Do seringais lá da Mas Amazônia, ele disse que teve uma época de ouro, inclusive. Exatamente no governo. Bisavô dele, sei lá, exportou e tudo mais. Mas é a exportação muito, muito simplória, muito pequena. Isso aconteceu entre 1910 a 1922. Inclusive, ele está pensando em fazer o Museu da Borracha lá em Guaramiranga. Já fez o do Santos Dumont. E ele está pensando em fazer o da borracha também. E a gente vai lá depois fazer uma visita, né? Uma visita lá, exatamente. Eu prometi fazer um podcast lá, ao vivo, lá eu vou te levar nesse dia para a gente bater um papo, nós três. Vira a nossa serra aqui, a nossa região aqui é riquíssima, que deu de tudo. Lamentavelmente, por falta de apoio governamental, muitas das culturas se perderam, não teve incentivo, não teve nada, mas aqui nós tínhamos muita coisa. Nós tínhamos o café, tínhamos a mamona,
tínhamos o algodão, tínhamos tudo. Lamentavelmente, por falta de incentivo governamental, muitas dessas culturas não foram à frente. Eu lembro da mamona nos monturos, assim, era demais. Era usado pra quê a mamona? Porque era tipo venenosa, se um bicho comesse, o bicho morria, aquela coisa toda. Naquele tempo era pra quê? Extrair o óleo? Extrair o óleo. Fazia o quê? Era vendido para o exterior, inclusive esse trabalho da NASA de foguetes era vendido para os Estados Unidos. Lá tinha uma utilidade muito importante para a questão da propulsão das naves. Mas lá em casa ninguém sabia, viu, Betão? Lá em casa ninguém sabia. Aí a gente pegava as mamonas, ficava brincando, botava na baladeira e ficava tirando no outro. Quando pegava, chegava, pá, rapaz, ficava aquela marca da Agora que da na mamona. nossa região ela tinha uma mais utilidade. A mamona era feita para fazer o óleo de rícino. Ah, o óleo de Era rícino. feito da mamona. Sabe o que é, Betão, o óleo de rícino? Você tá com uma dificuldade, aí de number three, number two, né? E aí você toma uma golada, no outro dia você fica pelo pito, né? Você fica exatamente... Fica bem limpinho, fica bem limpinho, né? Faz uma limpeza. Jeová Mendes, eu vi recentemente, o papo aqui tá legal, tá interessante, tá diversificado, né? Muito diversificado. Eu vi recentemente um podcast onde um cantor afirma, Nelpinel afirma que o forró é de Baturité. E lá no rádio, no meu programa, você desmentiu o Nelpinel, mostrando que a história diz que o forró é de Pernambuco, não é de Baturité. Conta pra gente aqui, esse podcast aqui, esse bate-papo nosso vai rodar por aí no YouTube e tudo mais, de repente pode chegar até ele aí. Ele afirma com muita... veemência que o forró é de Baturité. E botou até o nome da música que estourou por aqui. Você vai falando que eu já eu falo aqui o nome da música aqui. Fale sobre esse assunto. Na verdade, com todo respeito ao Nelpinel, com respeito a ele, sem querer desacreditá-lo, mas eu vou muito pela história. As fontes dos historiadores são, por unanimidade, dão que o forró nasceu exatamente dos sertões de Pernambuco. Exatamente, do sertão, lá por volta de 1808, quando foi, agora no século XX, a partir de 1930 para frente, com Luiz Gonzaga, quando ele criou realmente o ritmo de forró, que ele foi estilizado, o forró era meio rudimentar, com Luiz Gonzaga ele ficou estilizado. Então, a grande figura do século XX é Luiz Gonzaga. Agora, o forró já existia em Pernambuco, na região de Garanhuns, Santo Antão, e era o chamado o forró, que era o arrasta-pé naquelas casas de sapê, nas casas CIP do interior, onde a poeira realmente levantava. E tinha o bis, né, ainda? Exatamente. E tinha também outra coisa, foi lá que nasceu o forró e nasceu também o ritmo do chachado. Que o Lampião gostava muito de chachado. Né? Sabe o que é o bis, Betão? O bis, o cara tava dançando assim com a gata bem bacana, legal, pacas, tudo cheirosinho, aquela coisa toda, aquela coisa toda lá. E aí, de repente, aí chegava o cara assim, cheio dos pau, aqui, com aquele cheiro bem, né? Pra lá de Bagdá e tal. E aí dizia assim, ó, please, bis. Please não, macho, o cara fala inglês não. Bis. Ei, bis. Aí o cara era obrigado a soltar a gata pro cara ficar dançando. Senão, tinha uma lapa de peixeira nos quartos desse tamanho. O cara dizia, opa, já tem amarelo. Aí saía de fininho. Era obrigado realmente ceder a dama. Porque na época havia um pudor muito grande, as mulheres tinham um certo pudor, e havia, quando a moça ia dançar, geralmente era vigiado pelos pais, e tinha uma série de regras, tinha uma série de exigências da parte dos pais, de que tudo tinha que ser com recato e com muito, né, respeito. Pronto, voltando aqui no Nelpinel, o rapaz colocou aqui para mim, Xerém, Tapuia e sua tribo, forró na roça, choro sertanejo de Dão Xerém e Manuel Queiroz, disco Victor, gravação de 1937. Em 37 ele estilizou o ritmo. Que já existia. Já existia. Tudo é do século XIX. Então você confirma que não é de Baturité? Não, de jeito nenhum. Você jogou um balde de água fria aqui. Até porque eu não estou falando, não sou eu quem diz, é a história que diz. Eu apenas repriso a história. A história oficial do forró não é essa, porque Vieira, até 1917, não existia música no Brasil, existia cantigas. Existiam as cantigas. A música mesmo só passou a ser chamada de música a partir da primeira gravação feita em 1917 pelo telefone. Exatamente. O chefe da polícia, pelo telefone, manda me avisar. Pois é. Essa foi a primeira música gravada no Brasil. A partir daí, nasceu a música. Antes de 1917,
Não existia música, existia cantiga. Ok, vamos para a atualidade aqui. Você fala de tudo, da antiguidade e tudo mais, principalmente da atualidade aqui. Vou focar nessa onda de direita do mundo inteiro, rapaz. Com essa vitória do Trump aí, o negócio esquentou mais ainda. Esquentou. Milei aí na Argentina. E, enfim, é uma onda de direita gigantesca no Brasil. Bukele em El Salvador, Bukele. E no Brasil, vários prefeitos aí da direita venceram as Uma eleições. vitória esmagadora. Isso significa o quê? A esquerda está focada em quê, pelo amor de Deus, que está deixando aí a direita tomar de conta novamente aí das administrações. No dia que a esquerda, com todo respeito, não tem nenhuma, eu não gosto nem muito de político, mas no dia que a esquerda tomar a decisão de abraçar a bandeira da família, da religião, de Deus, do respeito, tudo isso a esquerda vai ganhar muitos adeptos. Enquanto a esquerda continuar opor-se, continuar se opondo à família, a favor de aborto, a favor de tudo isso, pega mal, porque a direita é conservadora, é poderosa, tem dinheiro, tem poder e gosta muito da coisa bem respeitosa. Você acha que a direita está conquistando as igrejas, os evangélicos aí, os católicos e tudo mais, com esse discurso de família? Exatamente. E tudo mais? A principal meta é essa aí. Só evangélico, nós temos 75 milhões de evangélicos no Brasil. Os evangélicos são todos de direita e apoiam aquele rapaz, né, que você sabe muito bem. Ok, Jeová Mendes, o historiador do povo. Eu sabia que trazia ele aqui pro meu sofá, rapaz. Tá gostando aqui do ambiente aqui, Excelente. Jeová? Tá legal, Pacas, aqui? Um estudo maravilhoso, muito bonito, esteticamente bonito, bem convidativo, bem atrativo, viu? Maravilha. Ô, Jeová, eu queria que você, ainda falando de Baturité, eu queria que você falasse aqui para mim agora da vinda do... O Padre Cícero andou aqui, né? O Padre Cícero Não, passou aqui em Baturité. Passou aqui, né? Ele ia para Fortaleza. Ele só comprou uma Ele uva... ia de trem, ele vinha de trem, vinha de trem. Comprou só aquela cestinha de uva e foi embora? Como é que... A uva daqui... Vamos falar já da uva, né? Vamos já falar da uva do Ele Baturité. vinha sempre aqui em Fortaleza. Ele veio aqui... Vinha com o Flora Bartolomeu, era o Flora Bartolomeu. O que é que eles vieram fazer por aqui? Não, porque eles eram representantes políticos, ele era praticamente cabo eleitoral do senhor Nogueira Scioli. Nogueira Scioli era o patrão dele. Ele foi nomeado prefeito de Juazeiro em 1911, ele não foi por votação, foi por indicação do governador Nogueira Scioli, que era casado exatamente com Maria Tereza, que era filha de Tomás Pompeu de Souza Brasil, o senador Pompeu, e a filha dele, a Olga, mais nova, era casada com o senhor Francisco Sá, que era um mineiro que durante muitos anos esteve aqui em Fortaleza. Francisco Sá, tem até a Avenida Francisco Sá em homenagem a ele. Lampião tinha um respeito gigantesco pelo Padre Cícero? É porque tinha duas irmãs dele, a Maria do Carmo e tinha a Anália, que morava lá com a Beata Mocinha, lá em Juazeiro do Norte, com a professora Sinforosa Alencar, né? Então ele ia sempre a Juazeiro do Norte para ver as irmãs e tomar alguns conselhos do Padre Cícero. O Padre Cícero aqui lá dava uma relhada nele. Dava uma dura, dava uma dura. Aconselhando que ele deixasse o crime e tudo. Ele, Padinho, é difícil. Não, você pode sair. O senhor Pereira, que era o seu patrão, não deixou o cangaço, hoje é um cidadão, por que você não vai para Minas Gerais, para São Paulo, torne-se um próspero comerciante, um próspero fazendeiro, deixa essa vida, Virgulino, de violência, matando as pessoas, derramando o sangue do seu próximo. Então, tanto que 4 anos depois da morte do Padre Cícero, Lampião morreu naquela emboscada na Grota de Angico, em Sergipe, morreu vítima da emboscada do coronel João Bezerra, foi morto juntamente com mais 11 cangaceiros e as cabeças foram decepadas. Rapaz, falando ainda aqui de Lampião, conta pra gente aqui, Jeová Mendes, aquele dia que o Lampião levou chibata, levou bala, levou pedrada e tudo mais, lá em Mossoró, rapaz, a galera se preparou, foi lá pra cima da igreja, cima dos prédios, já aguardando, esperando. Quem foi que falou que Lampião ia invadir Mossoró, assim? Quem foi a escuta que repassou para a população ficar toda esperando ali com as espingardas e botar para correr toda a tropa de Lampião? Conta pra gente essa história. Primeiramente, ele mandou o ultimato para o prefeito pedindo 300 contos de réis. O prefeito não mandava, não. Ele mandou. Eu não mando dinheiro. Se quiser vir, pode vir. Nós estamos esperando. Aí armou toda a população. O Lampião entrou com 75 homens. Lá tinha 10 mil pessoas com arma na mão. Em cima da igreja, gente por todo canto, com facão, com foice, com martelo, com enxada, com machado, com espingarda. Quem foi que correu primeiro? Foi o Lampião? O Lampião saiu fora que não ia morrer, né? E perdeu 2 cangaceiros. Morreu o cangaceiro, perdeu, que foi exatamente o Jararaca, morreu o Jararaca, e o cangaceiro Sabonete.
Como é que ele conheceu Maria Bonita, assim? Foi Ele sempre passava lá na casa de José Neném, que era o marido da Zé. O Zé Neném era muito ciumento. Ele fazia costura de coisas, essa coisa de couro, de artesanato, e sempre ele passava lá, mandava fazer esse serviço dele, consertar chapéus, consertar embornaus e tudo. E ele via sempre aquela morena bonita, ficava batendo o olho para ele. Um dia ele passou e deixou um bilhete para ela, que se quisesse fugir com ele, aí um dia o Zé Neném tinha saído e o avião passou e levou a Maria Bonita. Isso foi em 1929. Ela tinha 19 anos. 19 anos? Deixou o Zé Neném, porque ela apanhava muito do Zé Neném, que era muito... E ela entrou totalmente no crime? Não, ela fazia só comida ou ela matava mesmo? Não, ela nunca matou ninguém, mas era muito respeitada dentro do grupo, porque era mulher do Capitão Vigolino, né? E aí era muito respeitada e tudo. No dia que ela morreu com 27 anos. E o Lampião com 40 anos. Que era o homem de mais confiança realmente do Lampião, que ele pudesse dormir, tirar aquele cochilo ali debaixo da moita e ficar tranquilo ali, que tinha um parceiro ali pastorando. O que ele confiava mais era o Luiz Pedro, que era rico, o Luiz Pedro era rico, tinha muito ouro, e era um cara de muita confiança, ele podia confiar muito no Luiz Pedro. Luiz Pedro foi morto também lá em Angico, no dia da emboscada, né? Falar em ouro, a antiguidade não tinha bancos, né? A gente não tinha banco e a galera guardava as coisas nos potinhos, chamado botija. Das botijas, exatamente. Enterrava até no chão. Guardava nas paredes, as paredes muito largas antigamente, cortava. De repente o cangaço vinha, matava todo mundo, aquilo ali ficava perdido. E um dia alguém ia descobrir aquilo ali, depois né? ele encontrado depois de muito tempo. Em Baturité, tudo começou aqui próximo à Matriz, né? Foi. Tudo começou aqui, né? Exatamente. Recentemente, eu estava fazendo um trabalho e eu achei uma panelinha cheia de terra. E eu digo, rapaz, o que é isso? Quando eu comecei a tirar a terra, só achei o carvão embaixo. A galera dizia que antigamente que era um encanto, né? Tinha moedas. Tudo que envolve ouro é um mistério. Aí eu conversei com um amigo meu de Juazeiro, voltando aqui para Juazeiro, que ele é um expert nisso aí. Ele vive com aqueles aparelhozinhos atrás, Sim. E aí ele me disse, Vieira, você achou uma botija, porém sem nada. Alguém viu alguém enterrando aí, no passado, colocou terra dentro, acabou. E esse carvão aqui? Ele disse, não, o carvão era para proteger da umidade aí as moedas. Para proteger também, botar aquela camada de carvão. Então isso aí é uma invenção, que o carvão virou um feitiço, coisa e toda. O carvão é para proteger as moedas. Para proteger as moedas. Então, existia muitas botijas. Para evitar que elas se oxidassem, né? Existia muitas botijas, né? Muitas botijas. Aqui em Baturité, na história de Baturité, de José Barros Leal, ele fala exatamente da família Maciel, aqui, Mendes Maciel, aqui de Baturité, que ele achou uma botija ali ao lado da igreja, isso em 1924. E esse cara ficou rico e foi embora daqui de Fortaleza. Foi muito divulgado nos jornais da época, inclusive até o Ananias Arruda falou sobre isso. O coronel Ananias Arruda falou sobre essa botija aqui. Porque aqui existe a história onde tem botija, aparece assombração, aparece uma coisa, aquela coisa toda. Tem muita coisa ligada ao imaginário popular. Isso está ligado à lenda. Ligado mais à tradição das lendas, do imaginário popular. Na realidade, isso mais coisa da imaginação. Qual foi o maior político de Baturité, na sua visão? Ao longo da história, para mim, o maior político aqui, nós tivemos 3 grandes políticos no Ceará. Foi João Ramos, o Ananias Arruda, o coronel Ananias Arruda, que realmente tinha muito destaque em Fortaleza, né? E tivemos também aqui João Arruda, que era irmão do Ananias Arruda, que também teve muito destaque. Tanto lá em Fortaleza, na Praça do Carmo, tem ali o Palácio Instituto do Ceará, que é o Palácio Jeremias Arruda, que é irmão do João Arruda. Construção da Igreja Matriz, aqui de Baturité, Nossa Senhora da Palma. Como é que foi o início de tudo isso? Começou em 1710. Não era essa catedral que tem, não, era pequena, igrejinha pequena. Porque em Baturité era muito pequena, era cheio de casinhas ali de índios, de fazendeiro. O pessoal era muito pequeno. Então começaram a construir essa igreja aí a partir de 1710. Na época dos Paiacus, na época dos Canidés. Que eram os índios que habitavam essas regiões aqui, os Paiacus e os Canidés. Me diga uma coisa, tinha muita ajuda financeira para fazer isso? Na época, tinha muita ajuda, né? Por exemplo, vinha ajuda de muita parte do mundo, vinha de Fortaleza, vinha de Portugal, ajuda de Portugal, porque isso aqui era uma colônia, o Brasil era colônia nessa época, né? Não era ainda o Império, era colônia.
Então, nós dependíamos muito de Portugal, tudo vinha de Portugal. Qualquer decisão de construir a igreja vinha de Portugal. Ok, para encerrar aqui o nosso bate-papo, a nossa entrevista aqui com o Jeová Mendes, eu queria que ele divulgasse os livros dele. Tem os livros dos papas, né, que envergonharam a humanidade e os que Tem os que enalteceram a humanidade, temos também... Fale bem rapidinho, o papa que mais envergonhou a humanidade, na sua opinião, que está nesse livro. O pior de todos foi exatamente Alexandre VI. Foi o que ele fez? De 1492 a 1503, ele morreu envenenado no Vaticano. Falei até para o Jô Soares, ele morreu envenenado no Vaticano. Era um homem devasso. Na época tinha muitas mulheres, deixou 36 filhos com várias mulheres. Ele foi o pai de César Borgia, ele foi o pai de Lucrécia Borgia, teve muitos filhos. Teve um que não era papa, era uma papa, era uma mulher. Papisa, como é que ela conseguiu enganar todo mundo? Diz a história que ela enganou a cúria, né? Que ela cabelinho curto, não tinha seio. Alguém pensava que era um rapazinho, um jovenzinho, e falava várias línguas. E aí quando saía a fumaça, naquele tempo já tinha aquela fumaça? Não, a fumaça é desde 1566, na época do Papa Pio V. Esse tempo não tinha fumaça. Como é que era escolhido o papa ali? Não, a escolha começou em 1260. O Vaticano começou, os cardeais começaram a escolher o Papa. De 1260 para trás, era a comunidade que escolheu o Papa. Aí como é que ela caiu na graça? Disse que ela falava muitos idiomas e o Papa Leão IV, que estava doente, com reumatismo, muito doente, com quase 100 anos, então essa apareceu. Esse rapaz, quem pensava que era um rapaz... Né? A voz era parecida com a voz do homem e tudo mais? Tinha a voz muito parecida, né? Uhum. E além, o nome dele, entrou no papado como João VIII, na verdade não era um João, era uma Joana. E aí, depois de 2 anos, descobriu que era uma mulher, na procissão, quando ela já estava grávida. Aí deu à luz a criança na procissão. Quer dizer que na procissão a criança começou... Porque ela tiveram um caso, o secretário dela era filho do Papa Leão IV. Só que os dois começaram a se relacionar e ela engravidou. Pronto. E agora o outro livro, o outro lado da moeda. Na sua opinião, qual foi o maior papa da história? Para mim, João XXIII. O João até perguntou, está na entrevista o João de Jeová, na sua opinião, qual é o maior papa? João, na minha opinião, foi João XXIII. João XXIII, estou contigo, concordo plenamente, porque João XXIII salvou o mundo da Terceira Guerra Mundial durante a crise dos mísseis, quando a União Soviética colocou em Cuba mísseis apontando para os Estados Unidos. E aí João XXIII, durante 13 dias, mandava um telegrama todo dia para o Kremlin e outro para a Casa Branca. Um para Nikita Khrushchev, primeiro-ministro da União Soviética, e outro para John Kennedy, presidente dos Estados Unidos, para que os dois se encontrassem e entrassem em entendimento. Finalmente, no dia 28 de julho de 62, Nikita Khrushchev chegou ao entendimento com Kennedy, os americanos tiraram os soviéticos tiraram os mísseis de Cuba e os americanos assumiram a responsabilidade de não invadir Cuba. Quais os outros livros, assim, os mais vendáveis aí do Jeová Mendes da atualidade aí? Onde Estava Jesus dos 13 aos 30 anos? Esse livro é muito bom. Uma história rapidinho curiosa aí dessa parte aí, desse intervalo aí. Conta pra gente aí que está no livro. Jesus nunca foi a lugar nenhum. A viagem mais distante que Jesus fez foi a cidade de Tiro, no Líbano, cerca de 140 quilômetros. Ele vivia na Galileia, cuidando da carpintaria. José morrera no ano 15 depois de Cristo. Então ele ficou responsável pela carpintaria e ficaram então com a responsabilidade de cuidar de sua mãe Maria. Então, durante 18 anos, ele dirigiu a sua carpintaria em Nazaré, até o ano 30, quando ele se batizou através do seu primo João Batista, passou a pregar o evangelho e abandonou a carreira de carpinteiro. Era carpintaria mesmo ou fazia tudo? Assim, tipo pedreiro? Não, só carpinteiro. Há quem diga que carpinteiro é só um... Não. Ele era um tecton, que no grego é chamado tecton. A pessoa que trabalha com madeira. Ele era um tecton. Ele não era pedreiro, ele era um moveleiro, trabalhava com móveis. Entendeu? Então pronto, tem outro livro que você queira divulgar? Tem também Os Grandes Mártires do Cristianismo, de Stephen Luther King, que é um livro que eu vendo muito, que é contando a história dos santos apóstolos, como eles morreram, cada um deles. Falar nisso, você vende muito livro hoje nessa onda de internet, nessa onda de pesquisa e a galera acha tudo, aquela coisa toda. Você vende muito livro ainda? Não vou dizer que eu vendo muito, mas eu vendo razoavelmente bem. Eu vendo muito pela internet. A minha filha Lisiane vende muito. Papai, tantos livros foram vendidos. Então eu sou bom no correio e entregar. Eu vendo para Angola, para Moçambique, para São Tomé e Príncipe, para Portugal, para o Brasil todo. Os meus trabalhos são muito bem recebidos, né? Até porque eu tenho uma grande mídia. Eu passei pela Rede Globo. Só na Globo eu lancei 8 livros. Naquela época você comeu a papa, né? Comi a papa. Comeu a papa, literalmente. Peguei o auge da Rede Globo. Peguei o auge, né, da Globo no programa do Jô, né? Hoje, com as redes sociais,
Nenhuma televisão é mais Você chegou a importante. vender quantos livros aí em um mês, naquela época, no seu auge de Rede Globo? Na época, não, durante um mês não, mas durante, por exemplo, no período de 6 meses eu vendi cerca de uns 20 mil livros. 20 mil livros. Vendi bem. Vendi muito naquele período, que vai de 1995 Maravilha. até 2015. Vamos ter outras oportunidades e conversar com Jeová Mendes aqui no Estúdio VN. Tem muitos assuntos, vamos falar sobre os Santos, né? Exatamente. Eu queria essa história dos Santos aí, me intriga muito. E assim, tem os Santos incorruptos que chama, os corpos Os corpos incorruptíveis. incorruptíveis que estão lá. São os corpos que não se degradam. Pois é, rapaz, eu queria falar sobre isso em falar sobre isso. outros programas. Bernadette, Santa Rita de Falar Cássia. das aparições de Nossa Senhora, daquele lenço. Como é que chama aquele lenço que... Santo Sudário. Não, de Nossa Senhora, que ainda está intacto até hoje. Que do índio que... Sim, do Diego. Do índio Diego, né? Ele é Guadalupe, Guadalupe, né? É. De repente, o padre duvidou do índio, né? Foi. E passou numa flor e de repente saiu a imagem com os olhos como Exatamente. se fosse... Chamaram um oftalmologista e o cara ficou impressionado a ponto de... Ainda até hoje é uma coisa fenomenal, não tem explicação dentro da ciência. Eu queria que você falasse em outro programa sobre esse assunto, que é Vamos marcar. bastante interessante. Estarei à disposição. Queria te agradecer aqui a presença no Estúdio VN pela primeira vez, apesar que a gente bate um papo há muito tempo no Há muito rádio. tempo é no rádio. E aqui para a internet, para o YouTube, aproveitar e pedir para você se inscrever no nosso canal, dar joinha, indica para outras pessoas aí, no Instagram também, você segue a gente por lá, faz o que puder fazer para dar uma força aqui para o Grandson, beleza? Maravilha? Jeová, te agradeço demais pela presença, meu querido. Você está aqui visitando os familiares. Eu estou aqui em Baturité, mas estarei sempre à sua disposição. Quando quiser, é só dizer que eu virei a Baturité para nós gravarmos outros e outros programas, né? Um abraço, Você vai quando para Fortaleza? Só sábado agora. Eu vou estar. Vai passar Hoje e amanhã eu vou estar aqui. Vai passar aqui. Aliás, quinta e sexta eu vou estar aqui em Vai Baturité. passar uns dias. Seja bem-vindo novamente E aqui vamos fazer na sexta-feira vamos fazer o programa ao vivo, viu? Sexta-feira. Na rádio, né? É. No rádio, No né? rádio, ao vivo, viu? Ao vivo. Atenção, Jeová Mendes, sexta-feira no rádio ao vivo aqui Ao vivo, conosco. no estúdio da FM de Baturité. Um abraço a todos, fiquem com Deus, muito obrigado por nos acompanhar até esse momento e até uma outra oportunidade. Jeová, um abraço, meu querido. Obrigado, Vieira. Estarei sempre à sua disposição. Felicidades.